e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Muito obrigado, Senhor. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14, realização dos passatempos de Vrindavana, verso 80 de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vidyanidhi Rajanikeli Swarupera Sane Gupta Date Jalakeli Karidu Ijane. Swarupa Damodara e Vidyanidhi também atiraram água um no outro, e Murari Gupta e Vasudeva Datta também divertiram-se dessa maneira. Shrivasa Sahita Jalatkeli Gadadhara Raghava Pandita Sanekeli Vakreshwara. Outro duelo aconteceu entre Shrivasa Thakura e Gadadhara Pandita, e ainda outro entre Raghava Pandita e Vakreshwara Pandita. Assim, todos eles ocuparam-se em jogar água. Savaboma Sange Kheli Ramananda Raya Gambhira Girladonhara Haila Shishupraya. Deveras, Sarvabhauma Bhattacharya entreteve-se em divertir-se na água com Sri Ramananda Roy, e ambos, esquecendo sua gravidade, tornaram-se como crianças. Mahaprabhu Dandon Haracham Lai Mahaprabhu Dandon Haracham Chalia Dekiya Gopinatha Acharya Kichuka Rena Harsiya. Ao ver o ânimo de Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Roy, Shri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e falou a Gopinatha Acharya: Pandita Gambhira Dunke Brahmanika Jana Balacham Charya Karikaraha Varjana. Disse ao Bhattacharya e a Ramananda Roy que parem com sua brincadeira infantil. Aliás, não é disse. Vamos começar tudo de novo. Chaitanya Mahaprabhu dizia a Bhattacharya e a Ramananda Roy que parem com sua brincadeira infantil, pois eles são acadêmicos eruditos e personalidades importantes e graves. Gopinatha Akale Tomara Kripa Mahasindu Uchalita Kareja Betara Ekabindu. Gopinatha Acharya replicou: creio que uma gota do oceano de tua grande misericórdia avolumou-se por cima deles. Meru Mandara Pravartadu Bayadhyatha Eidu Iganda
Shailai Harakataha. Uma gota do oceano de tua misericórdia pode submergir grandes montanhas como os montes Sumero e Mandara. Considerando-se que, se formos fazer uma comparação, estes dois cavalheiros assemelhar-se-ão a pequenas colinas, não é de se admirar que estejam submersos no oceano de tua misericórdia. Shushkatarkakhali khaite jamagela jamra tangrila mrita piau e kripa tomara. A lógica é como uma torta de linhaça, da qual se extraiu todo o óleo. O Bhattacharya passou sua vida comendo tais tortas secas, mas agora fizeste com que ele bebesse o néctar dos passatempos transcendentais. Por certo que isso deve-se à tua grande misericórdia para com ele. Hasi Mahaprabhu tabe advaita nila jalera uparita reshesha shaiya kaila. Após Gopinath Acharya terminar de falar, Shri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e, mandando chamar Advaita Acharya, fez com que ele agisse como se fosse a cama Sheshanaga. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 20, a dinastia de Puru, verso 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mata Brashta Pitu Putro. Mata Brashta Pitu Putro. Jena Jata Saivasa. Jena Jata Saivasa. Bharashva Putram Dushmanta. Bharashva Putram Dushmanta. Mamam Staha Sakutam Alam. Mamam Staha Sakutalam. Mata Bhastra Pitu Putro. Jena Jata Saivasa. Parashva Putram Dushmanta. Mavamam Staha Shakuntala. Tradução: a voz disse, ó Maharaja Dushmanta, ó Maharaja Dushmanta, o filho realmente pertence ao seu pai, o filho realmente pertence ao seu pai, ao passo que a mãe é apenas o recipiente, como o revestimento de um fole,
de acordo com os preceitos védicos, o pai nasce como filho, Portanto, fica com teu filho, e não insultes Shakuntala, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. De acordo com o preceito védico Atmavai Putra Namasi, o pai torna-se o filho. A mãe é simplesmente como um armazenador, porque a semente é posta em seu ventre, mas é o pai que se encarrega da manutenção do que brotará como filho. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que Ele é o Pai que dá a semente de todas as entidades vivas. Aham Bija Pradha Pita. E, portanto, Ele fica responsável pela manutenção delas. Isso também é confirmado nos Vedas, Ekubahunan Vidadati Kama. Embora Deus seja um, Ele mantém todas as entidades vivas cumprindo suas necessidades, suprindo suas necessidades vitais. Em suas diferentes formas, as entidades vivas são filhos do Senhor e, portanto, o Pai, o Senhor Supremo, fornece-lhes alimento de acordo com seus diferentes corpos. A formiguinha recebe um grão de açúcar e o elefante recebe toneladas de alimentos, mas todos ganham sua comida. Portanto, a superpopulação fica fora de cogitação, porque o Pai, Krishna, é plenamente opulento. Não há escassez de alimentos. E porque não há escassez, quem fala em superpopulação está se referindo apenas a um mito. Na verdade, a pessoa sofre a falta de alimento quando a natureza material, sob a ordem do Pai, recusa-se a fornecer-lhe alimento. A posição da entidade viva é que determina-se o alimento será fornecido ou não. Quando um doente é proibido de comer, isso não significa que há escassez de alimento. Ao contrário, ele deve submeter-se ao tratamento que consiste em não alimentar-se. No Bhagavad Gita 7.10, o Senhor também diz que Bijanman Savabhutanam, eu sou a semente de todas as entidades vivas. Uma determinada classe de semente é plantada na terra e depois brota uma determinada classe de árvore ou planta. A mãe assemelha-se à terra e quando uma determinada classe de semente é semeada pelo Pai, nasce uma determinada classe de corpo. Narayana namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvati vyasam tato jayamudiraye. Shri Chaitanyam Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Svapadantika. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Mata Bhashtra Pito
Vasa Evasa Varashva Putram Dushamanta Mavamamstaha Shakuntalam. A voz disse: ó Maharaja Dushmanta, o filho realmente pertence ao seu pai, ao passo que a mãe é apenas o recipiente, como o revestimento de um fole. De acordo com os preceitos védicos, o pai nasce como filho. Portanto, fica com teu filho e não insultes Shakuntala. Então, tudo isso corrobora o que vínhamos falando ontem. Retakanashraya é que o macho é o abrigo da alma dentro do sêmen dele. Krishna é o macho supremo que abriga todas as almas dentro dele. E ele que fecunda essa natureza material feminina, assim como o homem fecunda a mulher, assim como o macho fecunda a fêmea. E isso Kapila Muni chamou de Striya Pravishta Udara, que a alma que está presente no espermatozoide masculino é injetada no ventre feminino. Então assim o macho faz, assim o macho supremo faz com a energia material. Então Krishna é o Pai Supremo. E o resultado dessa fecundação derruba a pata aí, um corpo novo. Como falávamos ontem, uma nova chance que a alma tem de sair dessa ilusão, se ela estiver nascendo na forma humana de vida, como ser humano. E se até para todas as almas corporificadas, nas formas mais insignificantes de vida, o controlador é Krishna, o controlador é o Pai Supremo, né? Como não seria para o ser humano? Ele é Daivanedrena. É ele que faz tudo isso. Em última instância, é ele que faz tudo isso. Ninguém mais. Nós, os pais mundanos, só servimos de instrumentos. Mas quem está agindo, quem está fazendo é Krishna. Tanto é que Prabhupada citou aqui o Bhagavad Gita, Aham Bidya Pradapita, Krishna falando que ele é o pai que dá a semente. Então Krishna é a origem de tudo, a fonte de tudo. Agora, como nós somos muito, assim, ignorantes e ao mesmo tempo arrogantes, né? Nós achamos que somos os mantenedores, os sustentáculos de tudo, né? Mas isso é uma tremenda bobagem, isso é um equívoco, né? O Prabhupada citou aqui o Upanishad, falou isso também é confirmado nos Vedas, Eko Bahunam Yovidadati Kama. Então Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kama. Entre todos as entidades vivas que são eternas, Krishna é o Eterno Supremo. Entre todos que mantêm supostamente alguma coisa, de alguma maneira, Krishna é o supremo mantenedor. A diferença é que, por Krishna ser o supremo, entre todas as entidades vivas, ele é a entidade viva suprema. Todo mundo depende dele, ele não depende de ninguém. Ele mantém todos, mas não é mantido por ninguém. Então essa é a diferença de Deus.
de Krishna para as entidades vivas todas. Nitya, Nityanam, Chetanas, Chetananam, Eko, Bahunanya, Vidadati, Kama. Então essas coisas todas que nós falamos, porque o mundo tem muito ser humano, está muito cheio, superpopulação, porque isso, porque aquilo, porque vai acontecer, não vai acontecer nada disso. Krishna está nesse controle e as nossas argumentações são completamente sem sentido. Sem sentido. O Prabhupada falou aqui, porque o Pai Krishna é plenamente opulento, Krishna tem todas as opulências, na sua totalidade. O suprimento de Krishna é ilimitado. Não vai faltar nada nunca. Não falta nada para ele e ele mantém todos. Mantém tudo. Então o Prabhupada está falando aqui. Porque o Pai Krishna é plenamente opulento, não há escassez de alimentos. E porque não há escassez, quem fala em superpopulação, em falta disso, falta daquilo, isso e aquilo, está se referindo apenas a um mito. Isso não é verdade, isso é uma bobagem. Mas se a gente for imaginar mesmo, o Prabhupada deu o exemplo aqui da formiguinha e do elefante. O elefante come 500 quilos por dia de alimento. A formiguinha é uma migalha, uma porção atômica quase. Mas quem está mantendo todas essas entidades vivas é Krishna. Então a compreensão deve ser, e a gente fala, não, mas porque o ser humano, que são os seres humanos? Os seres humanos é a minoria. Seres humanos é a minoria. 400 mil, onde se inclui os quase humanos e os humanos. Isso é explicado no Bhagavatam, no verso que explica como se deve entender Sarva Bhuteshu Chatmanam. Sarva Bhuteshu Chatmanam. Que como as almas são corporificadas e se dividem em 4 diferentes formas, porque elas são designadas de acordo com o nascimento. Então, de acordo com Vishnu Purana explica, e o Bhagavatam explica, e o Vishnu Purana dá os detalhes. De acordo com o Bhagavatam, esses nascimentos dessas titkanas, essas entidades vivas infinitesimais, essas partículas atômicas espirituais, titkana, se dão de 4 maneiras: as que afloram da terra, as que surgem da fermentação ou germinação, as que provêm dos ovos e as que aparecem na forma de embrião. E aí elas se expandem, de acordo com o Vishnu Purana, em 8.400.000 espécies. Então imagina quanta entidade viva para ser alimentada. Imagine. Tudo está acontecendo Daimanetrena, sob o controle de Krishna. Krishna que está controlando tudo isso. Então a gente fica assustado quando ouve que Krishna falou no Bhagavad Gita, Diva Divasa Divanam, que aqui nesse mundo material uma entidade vive é alimento da outra, mas
É assim que funciona, porque ele está controlando assim. E para cada espécie, é designado um tipo de alimento. Então, 8.400.000 espécies. Agora, quantas entidades vivas nascendo em diferentes espécies? Só de espécies são 900.000 que nascem, crescem, se reproduzem e morrem na água, que vivem na água. Depois tem as estávaras, que são as entidades vivas que assumem corpos inertes, imóveis, estávaras, como plantas, árvores, e são dessa espécie aí, são 2 milhões. 900.000 na água, 2 milhões de plantas e árvores, mais 1.100.000 de insetos e répteis, tudo aqui de cana dentro, a alma, mais 1 milhão de aves, mais, só aí já foram 5 milhões, né? Mais 3 milhões de quadrúpedes, que formam 8 milhões. E mais 400.000 humanos, ou assim chamado quase humano, mas que é tido aí tudo como humano. 400.000 humanos. Então, humanos são quase nada perto de, imagina, só de quadrúpedes, espécies de quadrúpedes tem 3 milhões, e de humanos 400.000. Isso forma 8.400.000 espécies, todas comem. Quem é o mantenedor? O mantenedor é Krishna, é Deus. Mantenedor supremo. Então, isso é realmente uma bobagem pensar que vai perder o controle, não vai ter. E Prabhupada explicou aqui por que às vezes há escassez. Não é porque Krishna não está mantendo, é porque Krishna está proibindo a natureza material de fornecer alimento. Isso é muito importante a gente entender. Muito importante. Né? Como quando um doente é proibido de comer, isso não significa que há escassez de alimento. Ao contrário. Ele deve submeter-se ao tratamento que consiste em não alimentar. Então, isso aí Krishna faz, ordena a natureza material a não fornecer o alimento quando não estamos fazendo a coisa direita, capacitados para nos alimentar. A natureza material fornece tudo. A terra dá tudo. Os semideuses provêm tudo. Tudo porque estão trabalhando sob o controle de Krishna, sob a ordem de Krishna. Mas quando há negligência nas atividades que satisfazem os diferentes semideuses, a terra, a bhumi, quando há negligência na execução de sacrifício para o prazer e para o desfrute, como se fosse um pagamento de imposto para esses semideuses representantes de Krishna, ou quando há muito relaxo, muita negligência, esbanjamento, gasto desnecessário das fontes
naturais de alimento e energia, aí há falta, mas há falta porque nós estamos merecendo, mas não que Krishna não está tendo para dar, não, Krishna está simplesmente administrando isso, assim como um médico administra o jejum, a falta de alimento, para alguém que está doente e não pode comer, porque está merecendo, né? Muito interessante isso, muito interessante. Então nós estamos ouvindo aqui a verdade última. Esse conhecimento esclarece todas as dúvidas. Isso é ciência, é muito profundo. Por exemplo, não tem nenhum outro nascimento fora desses 4. E nós acreditamos piamente no Vishnu Purana, nas escrituras. Embora a ciência material, os biólogos, cientistas materiais, não tenham informação de tudo isso, não saibam disso, mas nós acreditamos nas escrituras. São 8.400.000 espécies que contêm as almas, que dão oportunidade para as almas, de acordo com o envolvimento com ignorância, paixão e bondade, nascerem nesses diferentes 8.400.000 espécies de corpos. Né? Isso é muito importante a gente entender. Porque não é porque a ciência material não consegue entender isso, não explica isso, não pesquisa isso, deveria, né? Pesquisar as escrituras, os Vedas, que isso deixa de ser verdade. Não, muito pelo contrário, essa é a verdade. Essa é a verdade. E como a verdade última é que nós devemos voltar ao lar, voltar ao Supremo, alcançar a liberação, no mesmo segmento, o Bhagavatam, quinto canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 5, verso 18, fala: Napatista Sashyam Namuchaye Jat Samupetamrityum. Napatis Jat Sasyam Namuchaye Jat Samupetamrityum. Falou Srila Rishabhadeva, uma encarnação Shaktaveshavatara de Krishna. Se por acaso alguém entende, sabe que não é capacitado para salvar o filho dos repetidos nascimentos e mortes, de fazer com que essa alma que está nascendo como ser humano volte ao lar, de volta ao Supremo e saia da roda do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, que é melhor que ela nem se case, que é melhor que ela nem tenha filhos. Porque aqui Prabhupada vai explicar aí, vai continuar explicando, mas, na verdade, assim como é a obrigação do pai salvar o filho, também um bom filho salva o pai. E não é dito nas escrituras que o filho salva a mãe. Não, aqui nós ouvimos. A mãe é simplesmente um armazenador, porque a semente é posta em seu ventre. Mas é o pai que se encarrega da manutenção do que brotará como um filho. Então, não é exagero dizer que o pai se torna o filho. O filho vai salvar o pai. Que se por acaso tiver uma esposa, uma mãe, que também é consciente disso, portanto, foi como Shakuntala, casta, submissa, humilde, iluminada. O filho salva o pai que salvou a mãe, que salva a mãe. É assim que funciona e não é de outra maneira, não. Então, o exemplo dado aqui é esse: a mãe assemelha-se à terra. E quando uma determinada classe de semente é semeada pelo pai,
nasce uma determinada classe de corpo. Bom, nascer um ser humano, o compromisso do ser humano é esse. Voltar ao lar, voltar ao Supremo, sair da prisão material, sair desse ciclo de nascimento e morte, experimentando 8.400.000 espécies de roupas. Olha que guarda-roupa de Krishna. A alma pode experimentar 8.400.000 espécies de roupas. Só nas águas tem 900.000 espécies, só entre as plantas, gramíneas e árvores tem 2 milhões de espécies, só entre insetos e répteis tem mais 1.100.000, somando aí já deu 900 mais 100, 1 milhão, mais 2 milhões, 4 milhões, mais 1 milhão de aves, 5 milhões, mais 3 milhões de quadrúpedes, 8 milhões, e mais 400.000 de humanos, 8.400.000 espécies à disposição da Titkana, da alma que está vagando nesse universo cósmico material, trocando de roupa, trocando de corpo como se troca de roupa. Alguma dúvida, alguma pergunta? É oportuno que hoje é dia dos pais, né? Olha, bem lembrado, hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais, hoje é dia do Pai Supremo. E de todos os pais. Pam, Nando, Naraka, Jasma. Porque o pai pode ser liberado pelo filho? Porque um filho livra seu pai de ser punido no inferno chamado Put. O filho chama-se Putra. Então, de acordo com este princípio, quando há desentendimento entre o pai e a mãe, e é o pai e não a mãe que é liberado pelo filho. Mas a esposa, por ser fiel e firmemente devotada ao esposo, quando o pai é liberado pelo filho, a mãe também o é. Está vendo? É assim que funciona. Essa é a família consciente de Krishna. Essa é a família que volta ao lar, de volta ao Supremo, de acordo com os Smritis, de acordo com os Shastras, com os Vedas. Muito importante a gente entender isso. A gente ouve, a coisa é tão louca que a gente ouve assim essa conversa. Não, dia das mães, tudo bem, aí sim, mas dia dos pais, pai, mas é o pai que é Retakanashraya, que abriga a alma. É o pai que estria para Vishtamudana, que injeta essa alma através de seu espermatozoide no ventre feminino. Então ele é o pai. É muito sério isso, é responsabilidade grande. A mãe é só a estufa onde vai ser desenvolvido aquele corpo. Então, não é exagero quando as escrituras falam que o filho se torna o pai. Portanto, o filho tem que ser iluminado para salvar o pai. A mãe tem que ser casta, muito casta e devotada ao esposo sincero que educa bem em consciência de Krishna o filho, para que o filho possa salvar tanto o pai quanto a mãe, se for o caso. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. E viva o dia dos pais. Haribo! Prabhupada que Jai!